Olá, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu sou o Alexandre Bazan, formado em História, Geografia, Pedagogo, Podcaster, YouTuber e professor. E hoje nós iremos aprender como se joga batalhas históricas e crises geográficas. Então, eu vou tentar explicar rapidamente aqui como que se dá, como funciona os jogos e os card games, tanto do batalhas históricas quanto dos crises geográficas, tá? Vamos começar com batalhas históricas aqui, que as mecânicas são bem parecidas, embora cada card game tenha a sua particularidade, tá? Vamos começar aqui, que é um deck. Um deck é um conjunto de 40 cartas, tá? Então, quando a gente fala assim, o deck completo é um conjunto de 40 cartas. Para a história, para os batalhas históricas, eu tenho atualmente 12 decks, tá? Eu tenho diferentes, ou seja, esse aqui é um deck, por exemplo, do sexto ano que eu chamei de sexto ano C, porque é o terceiro deck do sexto ano que eu já produzo, então eu coloquei como C, tá? Então eu tenho o sexto ano A, B e C, que são 40 cartas diferentes para cada deck, ou seja, eu tenho 120 cartas diferentes, com conteúdos referentes ao sexto ano, que vai desde ali pré-história, Mesopotâmia, Egito Antigo, Grécia, Roma, Alta Idade Média, etc, tá? E segue nesse personagem. Então tenho eventos históricos e personagens históricos que eu já vou explicar. Aí eu tenho mais 3 decks diferentes para o sétimo ano também A, B e C, que são decks diferentes entre si, tá? 2 do oitavo, 2 do nono, um deck de presidentes do Brasil e um deck de folclore brasileiro, tá? Eu sempre tenho. Qual que é a diferença dos decks? Na verdade, sim. Deck do sexto ano, deck de sexto A, sexto B e sexto C. A diferença é que tem os mesmos assuntos, né? Aborda os mesmos assuntos da pré-história até a Alta Idade Média, mas como tem muito evento histórico, muito personagem histórico, cada deck tem personagens diferentes. Então, por exemplo, tá, um exemplo, no sexto A você vai encontrar, por exemplo, Alexandre o Grande, no sexto B você vai ter a Cleópatra. Você não vai ter uma carta do Alexandre o Grande no sexto B repetida, por exemplo. As mecânicas são as mesmas, a jogabilidade é a mesma, ou seja, você pode perfeitamente jogar com os decks do sexto A contra o sexto B, ou mesmo sexto ano contra o nono ano. O que difere é somente os personagens e eventos históricos que os alunos vão ver nessas séries, tá? É a única diferença, o jogo é feito para ser compatível com todas as cartas, podendo ser jogados mistos entre si. Então não tem problema nenhum se você adquirir um deck do sexto ano, um deck do nono ano e querer jogar. Não faz diferença. O que vai diferir são só os personagens e eventos históricos e, logicamente, os atributos que tem cada um, tá? Que já vou explicar certinho. Então a primeira dúvida é essa que sempre tem. Qual que é a diferença, né? Então, sexto ano, eu tenho 120 cartas diferentes, divididos em 3 decks. São de 40 cartas. Sétimo ano também, oitavo e nono ano, eu tenho 80 cartas divididas em 2 decks cada um, com os mesmos assuntos. Por exemplo, no nono ano, um deck do nono A, eu vou ter, por exemplo, Marx, e no deck do sexto B, eu vou ter, por exemplo, o Mao Tse Tung, sei lá, por exemplo, né? Então, eu vou ter eventos históricos que eles vão ver nessa série, né? E personagens que eles vão conhecer também, é a única coisa que difere, tá? Mas nada impede que você pegue um deck do nono ano e jogue com o sexto ano. Não faz diferença nesse sentido, né? Eu só tentei separar por temas que eles vão ver nos respectivos anos. Muito bem. Como é que é feito o baralho, tá? O baralho de batalhas históricas, ele é feito basicamente assim, é uma carta, todos eles são a mesma produção, tá? Tô falando de material físico. Ele tem mais ou menos 8x6, mais ou menos, o tamanho da carta, tá? Ele é feito de papel crochê 300 de gramatura, um papel muito bom, muito resistente, e ele tem uma laminação e tem um brilho também, para proteger esse card, tá? Então, até para que o card não se estrague logo jogando aí, né, com certa constância. Alguns professores, algumas pessoas que adquirem esses cards, costumam comprar umas películas que vendem na internet, é como se fosse um envelopinho para você jogar com envelope, para proteger ainda mais os cards. Então fica a seu critério aí. Eu também utilizo, embora eu não tenha nenhum aqui à mão agora, tá? Outra coisa, eu tinha mais cards para mostrar aqui de outras turmas, mas acabou saindo, ou seja, acabou sendo pedido e eu tinha pronta entrega e acabei vendendo, tá? Então me sobrou pouca coisa aqui, mas dá para entender. Então eu tenho um deck completo aqui.
tá? Então, a carta do deck é uma carta amarela. Todas as cartas amarelas são cartas de personagens históricos, né? Se dá pra ver aqui, ó. Esse aqui é um Guerreiro Jaguar, personagem histórico. Esse aqui é o Gengis Khan, né? É um personagem histórico, tá? Então todas as cartas que são amarelas são personagens históricos. Todas as outras, que a maioria são vermelhas, mas tem algumas cartas de outras cores, depois eu vou explicar. Todas as demais cartas que não são amarelas, elas vão ser chamadas cartas de efeito, né? Então como é que funciona? Ele foi projetado inicialmente para cada pessoa, cada jogador ter o seu próprio deck, ou seja, o ideal seria, no planejamento inicial, que cada pessoa tivesse suas 40 cartas, tá? Mas trazendo isso para nossa realidade da sala de aula, fica meio proibitivo para o professor desembolsar uma quantia muito grande para ter essas 40 cartas para todos os alunos. Você imagina uma sala, um professor de escola pública, de Fundamental 2, de sexto ano, com uma turma de 30 alunos. Ele teria que comprar um deck desse aqui para cada aluno. Fica para ele proibitivo, tá? Porque o valor ainda agregado, o valor que tem nesse produto, tenha certeza que a maior parte dele é de custo de produção, tá? Então ele tem um custo de produção altíssimo ainda. Eu gostaria que tivesse um valor ainda mais acessível, né? Só que a tiragem ainda é pequena, então na gráfica eu teria que pedir para rodar aos milhares para poder ter um preço mais baixo, o que não acontece, né? Então, geralmente eu faço sob demanda, eu junto alguns pedidos na semana, quando dá cerca de 10, 12 baralhos no mínimo, eu mando para a gráfica. Abaixo disso fica complicado porque o preço fica muito alto e infelizmente esse preço é repassado para o professor, né? Que é o cliente mais assíduo, tá? Então tem uma sugestão para usar um deck de 40 cartas. Você consegue dividir até com uma turma de 12 alunos. Qual que é a mágica disso? Vamos lá. Ao invés de dar 40 cartas para um único aluno, você separe em grupos de 3, tá? Então vai ficar 4 grupos de 3, que vai dar 12 alunos, tá? Então esses 4 grupos, o que você vai fazer? Em vez de dar 40 cartas para cada um, você vai dividir 10 cartas para o grupo, tá? Então você vai sortear 10 cartas, né? Vou embaralhar aqui. Um aleatório, tá? Vou separar aqui 10 cards. Tá. Então você vai ter 12 alunos, né? E cada grupo de alunos, de 3 em 3, vão receber 10 cartas, tá? Isso torna o jogo um pouco mais rápido? Torna um pouco mais rápido, mas você pode revezar. Por exemplo, quando o grupo de 3 terminou de jogar com todas as cartas possíveis, troca com o outro grupo que está ali, com cartas diferentes, tá? Então, como é que funciona? 2 alunos jogam, imagine que isso aqui é uma divisão de 2 carteiras, né? Aluno A, aluno B, e aqui do lado vai ter o aluno C. Esse aluno C vai atuar como mestre do jogo, ou seja, o juiz, o árbitro. Ele vai ficar com um papelzinho, um caderninho, uma caderneta, anotando os pontos, anotando quem ganhou, quem venceu, como é que tá o jogo. E assim que um dos dois é derrotado, ele troca, ele passa a jogar, né, contra o vencedor, e o aluno que perdeu a rodada passa a controlar a mesa ali, passa a marcar os pontos. É uma forma de baratear muitos custos e funciona, né? Eu mesmo não consigo levar 30 decks completos com uma turma de sexto ano, por exemplo, fica proibitivo. Então sempre uso isso na sala de aula, divido aí em 10. É lógico, se você tiver uma sala menor e você tiver mais decks à mão, tem 20 alunos, né? Você pode aumentar a quantidade de cartas para cada grupo, tá? Facilita ainda mais. Mas vamos fazer aqui nosso extremo, né? Temos 30 alunos e temos aí, dividimos a sala em grupos de 3, né? Então temos aí grupos com 12, 24. Então, 24 alunos conseguem trabalhar com 2 decks, certo? Dando 10 para cada um, para cada grupo, tá? Então o que acontece? Como é que funciona? Eles vão sacar uma carta, 2 cartas na verdade, cada vez, tá? Eu aqui, por exemplo, por acaso peguei uma carta de personagem histórico e peguei uma carta de efeito, tá? Eu vou explicar como é que funciona. E o meu adversário lá vai pegar mais 2 cartas dele. Muito bem. A gente joga com os dados, tá? Então a gente vai rolar o dado para saber quem que vai começar a jogar. Ou seja, quem vai começar atacando o outro. Dados de exemplo, né?
Eu tenho aqui no caso 2 D6, tá? Esse dado aqui acompanha o jogo, tá? Quando você adquire o jogo, eu mando um dado desse junto. Então um D6, um dado comum, tá? E aqui é um dado mais complexo, é um dado chamado D20, um dado de RPG. Você consegue comprar na internet também. Ou seja, ele tem 20 faces. Então, quando você joga com mais cartas e quer que o jogo acabe mais rápido, que ele consome muito mais pontos, né? Você joga com esse dado aqui. Mas vamos deixar isso aqui de lado, não é o caso aqui. A gente vai usar um D6 mesmo, tá? Você pode usar também um sorteador da internet, mas o dado já acompanha os cards, então fica mais fácil para você jogar. Então a gente vai jogar, vou jogar como se fosse jogador 1, tá? Vamos ver quem começa atacando o outro. Já vamos entender jogando. Opa, tirei 5. O adversário vai jogar o dado, tirou 6, então o adversário começa me atacando, tá? Eu sabendo disso, nesse caso aqui nem tanto, porque eu tenho uma carta de personagem e uma carta de efeito. Hipoteticamente, deixa eu ver se eu acho uma carta de personagem aqui. Hipoteticamente, se eu tivesse tirado 2 cartas de personagem, tá? Como eu sei que eu vou ser atacado primeiro, o que eu vou fazer? Vou priorizar minha defesa. Então aqui eu tenho pontos de ataque e pontos de defesa. O que está à esquerda é ataque, o que está à direita é defesa, tá? Então a gente chama aqui pontos de ataque. Esses que são os pontos de ataque e o valor que você tira no dado são os bônus de ataque. Já vamos entender também. Então, como você atacar primeiro, eu vou priorizar aqui, colocar uma carta que tem a defesa mais alta. No caso aqui seria o Teodósio, tá? Porque ele tem 6 de defesa e a druideza tem só 4. Tá? Então, se eu tirar essas 2 cartas aqui, por exemplo, eu sabendo que ia ser atacado primeiro, eu vou priorizar a defesa mais alta. Como no meu caso, eu tirei uma carta de efeito, eu só tenho que usar essa carta aqui, então eu não tenho o que fazer. Eu tenho 4 de defesa. Então eu vou colocar minha carta virada para baixo, para o meu adversário não ver, não saber que carta que é, nem o efeito dela. E eu tenho esse efeito aqui, ó. É uma carta, o escudo celta, né, que é um achado arqueológico verdadeiro. Ele me dá mais 3 de defesa, então eu tenho 4 aqui, mais 3 são 7. Né? E eu tenho uma bonificação. Eu ganho mais 3 de defesa se eu equipar ele em qualquer personagem que for celta. Por acaso a druideza é um personagem celta. Então eu vou ter 4 de defesa da carta, mais 3 de defesa da carta, são 7, mais 3 de defesa, eu tenho 10 de defesa. Então eu tenho uma defesa muito elevada, e mais do que eu tirar no dado como defesa. Só que o meu adversário não sabe disso, né? Ele não sabe disso, então eu vou colocar minha carta aqui. Ele vai pegar as 2 cartas dele, que ele tirou. Ele tirou 2 personagens históricos, tá? Ele não tem carta de efeito. Então ele tem aqui um druida, que o ataque é 4/5, ele tem o Átila Uno, que o ataque é 8/8, tá? O card também tem alguns cards, tem algumas bonificações, tá? Por exemplo, o druida tem um ataque mais baixo, mas, por exemplo, esse card ganha mais 1 de ataque, mais 1 de defesa para cada card que você tiver em mãos. Ou seja, se ele jogar essa carta aqui, como ele tem uma carta na mão, ele vai ganhar mais 1, vai ganhar 5, vai ficar com 5 de ataque e 6 de defesa. Tá? Só que ainda assim, a defesa e o ataque do Átila é muito mais alta, é 8/8. Então ele vai me atacar o quê? Vai me atacar com o Átila, ele vai segurar essa carta na mão. Ele só pode usar uma carta de efeito, né? Não pode colocar 2 cartas de ataques na mesa, ele tem que segurar a carta na mão. Então ele vai colocar aqui, o ataque dele vai ser 8, né? Mais o dado que ele jogar. Então o dado são os bônus de ataque. Ele vai começar me atacando. Ele tem 8 de ataque, eu não sei que carta que ele tem, não sabe que carta que eu tenho. Vou jogar ao ataque dele, tá? Tirou um 5. Ele tem 5, ele tem mais, ele vai revelar a carta dele para atacar, então ele tem mais 8. 5 com 8 são 13. Ele vai me atacar com 13 de força. Eu tenho que superar esse valor para poder conseguir me defender. Então agora eu revelo a minha carta, tá? É opcional você usar sua carta de efeito ou não. Nesse caso aqui, como a defesa vai muito lá em cima, logicamente eu vou usar. Então ele me atacou com 13, eu tenho 4, mais 3, 7, mais 3 do bônus são 10. Eu tenho que tirar pelo menos 3 para defender o ataque dele, tá? Então vamos lá. Se eu tirar menos de 3, eu tomei um ataque. E minhas cartas são retiradas da mesa. Vamos lá. 1. Puxa vida, né? 11. Ele me atacou com 13. Ainda com os bônus aqui, eu fui derrotado, né? Ou seja, quando eu sou derrotado, minhas cartas são retiradas da mesa e mandado para fora do jogo, a gente chama de cemitério, por exemplo. Fica aqui. Como eu não tenho carta em mesa, ele venceu o ataque, agora ele vai me atacar de novo. Só que ele vai me atacar nos pontos de vida. O que são os pontos de vida?
O aluno que está aqui do lado do terceiro vai marcar lá, aqui, aluno 1 e aqui o aluno 2. O aluno 2 me atacou, vai ter um ataque agora nos pontos de vida. Você pode limitar se você quiser que o jogo demore um pouco mais ou seja mais lento, tá? Normalmente eu coloco 100 pontos de vida. Então eu tenho 100 pontos de vida, vou colocar com PV, pontos de vida. E o aluno 2 tem 100 PV também, 100 pontos de vida. O aluno 2 vai atacar agora meu ponto de vida, porque ele derrotou minha carta de defesa, tá? Então ele vai jogar o dado de novo, ele tem 8 de ataque, mais 4. Então ele vai causar um dano na minha vida agora, porque ele me derrotou minhas cartas, de 12, tá? Então ao invés, eu vou tomar 12 de dano, ao invés de ter 100 pontos de vida, eu passo a ter 88 pontos de vida. E ele segue com 100. Tá? Então a gente vai jogando. Se eu for perdendo uns pontos de vida, quando eu zerar aqui, eu perdi o jogo. É a vez do outro jogar. Tá? Então depende muito. Você quer diminuir, começar com 50 pontos de vida? Se tem uma aula só para fazer isso, você pode adaptar. Tá? Então, um jogo super dinâmico. Vamos chamar a segunda rodada agora. Então vamos lá. De novo, nós sorteamos mais 2 cartas cada um. Tá? Eu 2 aqui. E ele tem uma carta na mão ainda, e uma carta em campo, ele tem vantagem. Ele vai pegar mais 2 cartas ali. Tá? Agora a gente vai descobrir quem que ataca primeiro de novo. Então eu vou jogar, por exemplo, para tirar qualquer ponto. Tirei 2, e o jogador 2 que está na frente vai jogar o dado de novo. Tirou 1, agora eu vou atacá-lo. Tá? Só que ele tem vantagem de ter uma carta em campo já. Ou seja, ele pode colocar mais uma carta em campo aqui. E eu não tenho, só tenho uma. Tá? Eu de novo tirei um guerreiro celta, né? Que ele tem 7 de ataque e 6 de defesa. E tirei um elmo celta, que é também um achado arqueológico. Com isso, eu ganho mais 3 de defesa. Só que como eu tirei uma sorte grande, nem sempre acontece, tá? De tirar um personagem celta e o item ser voltado para personagem celta, eu tenho mais 3 de defesa. Então, não me privilegio no ataque, mas eu ganho uma defesa. Então eu vou ter 7 de ataque, isso não muda nada, mais o dado, né? Só que eu vou ter 6 de defesa, mais 3 de defesa, que são 9, mais 3 de defesa, que cabem 12. Então eu tenho 12 pontos de defesa, mais o meu atacante não sabe disso. Então eu vou virar a carta aqui e virar a carta aqui. Tá? Como é a vez dele agora, ele pode colocar uma carta na mesa. Ou seja, para mim derrotá-lo agora se tornou um pouco mais difícil, porque eu tenho que derrotar 2 cartas do campo dele para poder atacar a vida dele. Então o que ele tem aqui, ó? Ele já tinha um druida, ele tirou a Corveia, que é a jogada única. O que ela faz? O oponente selecione e cede uma carta da própria mão para você. Nesse caso eu não tenho carta na mão, então essa carta para ele aqui vai ser inviável, tá? Se eu tivesse uma carta na mão, eu seria obrigado a dar uma carta minha para ele. Né? Aqui não funciona porque ele vai ver que eu não tenho carta na mão, então ele não vai usar. Ou ele pode usar essa carta para blefar. Como a carta vai para baixo, eu não sei que carta que é, pode ser uma carta de ataque e defesa. Então ele pode usar para blefe, mesmo assim, né? Então, por exemplo, eu vou usar esse aqui de blefe, ele vai deixar aqui embaixo, eu não sei que carta que é, não sei se é uma carta que aumenta defesa, não sei se é uma carta que aumenta ataque, não sei. E ele tem aqui o druida e o São Frumêncio, tá? O São Frumêncio é baixinho o ataque dele, mas ele tem uma defesa mediana, mas tem um efeito na carta do São Frumêncio. Qual que é o efeito? Converte o ataque do oponente, bônus e pontos, contra ele mesmo. Ou seja, se eu atacar ele e atacar a carta do São Frumêncio, o valor que eu tirar para atacar ele, eu tenho que me defender desse ataque primeiro, para poder atacar de novo. Olha só, né? Então a carta de valor baixo, mas tem uma armadilha na carta aqui. Então ele vai usar essa carta aqui, tá? O que acontece? Essa carta aqui eu já sei qual é, porque é da primeira rodada. A carta já foi exposta. E essa carta aqui eu não conheço. E também não sei o que ele tem aqui. Eu posso optar por atacar uma carta que eu não conheço, ou atacar uma carta que eu já sei qual é. Eu optar por atacar uma carta que eu já sei qual é. Essa aqui é a carta dele, da mão dele. Então vou revelar minha carta. Vou atacá-la com o Guerreiro Celta. Aqui pra mim não compensa revelar ainda, vou deixar aqui, então não vou revelar. Vou atacá-la com 7 de ataque mais 5. Então vou atacá-la com uma força de 13. Ele tem 8 de defesa. Essa carta aqui dele não tem efeito, ele também não vai revelar agora. Não funciona. Então ele tem que se defender com 3 de ataque. Ele já tem 8. Vamos ver quanto que ele tira para defender meu ataque.
4. Então 8 com 4, 12. Se defendeu. Ó, nesse caso aqui ele não foi derrotado. Ele aumentou meu ataque de 13 com 14 de defesa. Como ele defendeu, é a vez de ele me atacar agora. Então ele vai jogar o dado e me atacar. Eu tenho que me defender. Ele tirou 2. Então ele tem 8 de ataque, mais 2 são 10. Eu tenho 6 de defesa. Agora é interessante jogar minha carta. Então eu tenho 6 de defesa, mais 3 de defesa são 9, mais 3 de defesa são 12. Ele me atacou com 10. Eu não preciso nem jogar o dado, eu consegui defendê-lo. Bem, o que acontece? Essa carta que ele já usou. Então agora ele vai revelar essa carta dele aqui. Ele vai ter outra chance de me atacar. Com o Frumêncio. Tá? Ele só tem 2 de ataque. Eu aqui já tenho... Ele não vai conseguir me derrotar. Porque minha defesa é muito alta, mesmo tendo 2 personagens em campo. Tá? Então nem que ele tire 6 aqui, ele não consegue. Ó, 6 com 2 são 8. Aqui eu já tenho mais de defesa do que o ataque dele. Tá? Então, agora é minha vez de atacá-lo. Assim. E eu não posso atacá-lo de novo, porque eu já usei o ataque dessa carta. Ou seja, cada carta que tem em campo, ele tem um movimento de ataque e defesa por vez. Tá? Quem tem mais carta em campo, tem mais vantagem de atacar o outro. Então, o Guerreiro Celta, eu defendi do ataque dele e contra-ataquei a carta dele. Porque eu não sabia que carta que era essa aqui. Como ele defendeu o meu ataque, a minha carta permanece em campo, a dele também. Só que eu não posso atacar essa carta aqui. E essa carta aqui não pode atacar a minha vida porque eu tenho uma carta em campo. Eu tenho que derrotar essa carta primeiro. Então ele não consegue defender, ficou por isso mesmo. Então agora a gente saca mais uma carta cada um. Eu peguei aqui o Pepino Breve e meu amigo lá pegou a Imperatriz Teodora. Ele tem 2 cartas em mão, eu só tenho uma. Então o que acontece? Eu não tenho opção, né? Eu vou descobrir quem ataca primeiro. Eu tirei 2, ele tirou 2, joga de novo. Eu tirei 3, ele tirou 4, ele me ataca. Eu não tenho opção, só tenho essa carta. Eu vou colocar a virada abaixo, tem 8 de defesa, ele não sabe. Vou colocar a virada abaixo. E ele que tem 2 cartas. Tá? Como não é nenhuma carta de efeito, ele não pode usar ali. Então, o que ele vai fazer? A carta mais alta é isso aqui, ele vai colocar a virada para baixo. Tá? Então ele vai atacar primeiro. O que ele vai fazer? Ele vai escolher com qual que ele vai atacar dos 3. Eu tenho 2 cartas em campo, uma que eu não conheço, ele tem 3 cartas em campo, uma que eu não conheço. Tá? Geralmente a gente ataca com a carta mais forte estrategicamente. Ou não, depende do caso, né? Então ele pode atacar uma carta que ele já conhece. Como ele já conhece, ele está vendo que a defesa é muito alta. Tá? O que ele pode fazer? Pegar essa carta alta de ataque aqui e me atacar aqui, que ele não sabe qual que é. E ali também não compensa ele usar ainda, né? Vamos lá. Então ele me atacou com 3, com 8, são 11 de ataque. Vai atacar aqui, que ele não sabe qual que é. Que carta que é, porque não tem carta de efeito nenhuma aqui. Eu tenho o Pepino Breve, ele tem 8 de defesa. Ele me atacou com 11. Eu vou ter que defender esse ataque dele de 11. Tirei 4, então consegui me defender. Né? Não aconteceu nada aqui, defendeu. Tá? Agora o que é? A vez dele atacar de novo. Ele tem 3 cartas em campo. Então ele vai atacar, por exemplo, com São Frumêncio. Ele já atacou aqui, ele pode atacar onde ele quiser, agora ele conhece minhas cartas. Então ele vai jogar 2, mais 6. São 8. Ele vai olhar para minha carta, vai ver que aqui eu tenho menos defesa, né? Porque essa carta é equipada aqui. Então ele vai me atacar aqui com 8. Eu tenho 8 de defesa. Então qualquer número que eu tirar acima disso aqui, eu defendo o ataque dele. Defendi o ataque dele normal. Venci. Vez dele atacar ele, tem vantagem. Mais uma carta. Vai me atacar com a Imperatriz Teodora. Vamos lá. Ele tem 7. Ele vai me atacar aqui porque minha defesa aqui ainda é mais baixa. Ele não pode me atacar na minha vida ainda. Tem que atacar aqui. Então ele tirou 7 com 4. Tirou 11. Eu tenho 8. 1. Tomei o ataque. Essa carta foi derrotada. Perdi essa carta aqui. Vai pro cemitério. Só que ele não pode me atacar no ponto de vida ainda porque tem essa carta aqui. Vamos lá. Lembrando que ele pode me atacar 3 vezes, porque tem 3 cartas, eu posso atacar uma vez por vez. Eu vou atacá-lo aqui com 7. Deixa eu ver qual a defesa mais baixa. Vou atacar ele com 7 aqui. Tem que defender aqui. Então ele tem 4 de defesa. Tirou 3. O 7, 7 bateu, defendeu. Não conseguiu me derrotar. Tá vendo? Com apenas uma carta em campo, com uma estratégia de ligação de bônus de ataque, eu consigo me defender de 3 cartas, tendo uma só.
essa que é a estratégia, você poder usar itens certos em personagens corretos, tá? Você ganha um bônus que pode mudar o jogo. Quando termina aqui, você pode trocar as cartas. Ah, deu empate, parou aqui por enquanto. O player 1 tá com 88 pontos de vida. Você pode dar vitória pelo no 2, baseado nisso, ou você pode trocar as cartas com outra mesa. Tirar aqui do campo, pegar a baralhada, devolver para outra mesa e pegar 10 cartas novas e continuar o jogo até 0 ponto. Certo? Então é basicamente isso. Deixa eu explicar aqui algumas outras mecânicas, tá? Então, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui. Essa carta é uma carta de efeito, né? Que foi muito beneficiado aí pelo personagem que ele tá. Se eu não tirar essa carta aqui, eu tivesse tirado o Bucéfalo, que é o cavalo do Alexandre Grande. Então eu teria o quê? 6 mais 4. Porque essa carta aqui ela tem defesa e ataque. Ela tem 3 de ataque e 4 de defesa. Então eu teria 4 de defesa aqui, ao invés dos 12. Né? Porque eu tenho 3 aqui, 3 de bônus, porque essa carta combina com essa. Essa não. Então aqui eu teria, por exemplo, ao invés de 12 de ataque, usando essa carta eu teria somente 10. Tá? Só que essa carta é o Bucéfalo. Eu ganho mais 3 de ataque, mais 3 de defesa, se eu equipar essa carta em Alexandre Grande. Então se por acaso eu conseguir tirar o Alexandre Grande e usar a carta do Bucéfalo, eu vou ficar com uma carta mega poderosa. Porque o Alexandre Grande tem 9 de ataque e 8 de defesa. Ele ganha mais 3 de ataque mais 4 de defesa. Ou seja, ele vai para 11 de ataque mais 8 com 4 mais 14 de defesa. Ainda mais ele tem aqui, ó, mais 3 de ataque, mais 3 de defesa, porque ele está equipado no Alexandre Grande. Então, por exemplo, vira uma carta, uma jogada, uma estratégia quase imbatível. Ah, mas não tem como ganhar, fica roubado, porque eu vou tirar só 6 no dado. Não, por quê? Porque tem cartas, por exemplo, a Batalha da Caroneia. O que ela faz? Ela anula os pontos de defesa do oponente. Ponto de defesa, tudo que está na carta. Bônus de defesa ou de ataque, tudo que você tira no dado. Então, ou seja, se me atacar com essa carta do Alexandre Grande aqui, roubada de poderosa, né? E eu tiver com uma cartinha armadilha aqui, e na hora de me defender eu revelar essa carta, o que acontece? Eu vou anular os pontos de defesa do oponente. Ou seja, ele vai perder toda a defesa na carta. Toda essa defesa altíssima que ele tem aqui, se eu usar com estratégia, ele vai zerar. Ele só vai poder defender com tirar no dado. Então, ao invés de ele ter 14 de defesa, ele vai ter 3 de defesa. Porque eu usei uma carta armadilha, uma carta de estratégia. Então o jogo é super balanceado com isso. Tem cartas que ficam super poderosas? Tem. Mas tem cartas que ficam completamente defensivas também, tá? Tem muitas cartas interessantes aqui. Por exemplo, essa aqui, ó. Eurykerman, o Homem Divino, tá? Cada vez que eu faço uma defesa bem sucedida, eu recupero 2 pontos de vida. Toda vez que eu estiver equipado com essa carta aqui, eu for atacado, eu conseguir me defender, eu reverto minha vida aqui. Por exemplo, se eu fosse jogador 1, eu já reverteria aqui para 90 pontos de vida em vez de 88. Eu vou recuperando minha vida conforme eu vou defendendo, né? Ela tem uma defesa ok, 3, né? Enquanto essa carta permanecer aqui, eu tenho essa recuperação toda vez que eu defendo. Ah, mas se você tiver equipado com um conjunto de cartas muito poderoso aqui, equipado com essas cartas, fica invencível. Não, não fica. Porque tem carta aqui que combate a outra, tá? Por exemplo, eu posso tirar essa carta aqui, que são cartas mais raras, são as cartas pretas. É a Dança Macabra. O que acontece? Essa carta aqui eu posso usar uma vez só, tá? Mas poderá levar qualquer carta do oponente em campo para o cemitério. Ou seja, a partir do momento que eu uso essa carta, opa, Alexandre Grande, já era. Eu usei essa carta aqui, te levei para o cemitério. Ele perde a carta mais poderosa dele. Tem cartas que retiram da mesa todas as cartas de efeito. O cara perde todo esse poder dele aqui. Tem cartas que tiram todas as cartas de ataque do campo. Enfim, tem carta que proíbe tirar cartas do ataque do campo. Então, as cartas são... o jogo é simples na sua jogabilidade. Basicamente, atacar e defender e tirar ponto de vida. Mas ele tem uma complexidade embutida que tem a ver com os conceitos históricos, tem a ver com a narração com os personagens e tem a ver com a jogabilidade também, tá? Então, é isso que é legal do game, tá? Saber combinar. Você pega uma carta de efeito, você entende que essa carta aqui, o Makuatiu, por exemplo, ele é melhor utilizado se eu equipar num cara asteca do que usar uma outra coisa.
porque eu ganho mais bonificação, porque tem relação, porque o Guerreiro Azteca usava essa arma. Então faz todo sentido historiográfico, tá? E de jogabilidade também, né? Outras cartas são diferentes que eu não tenho uma aqui, por exemplo. Cartas geralmente que são brancas, são cartas que quando você usa, o efeito dela é recuperar sua vida. Então você usa uma vez só muitas vezes e recupera tantos pontos de vida, 5 pontos de vida, 10 pontos de vida, tá? Então tem esse tipo de carta. A maioria são vermelhas, tá? Com exceção da branca, que é para recuperar a vida, e da preta, que é geralmente ou causar dano direto na vida, ou tirar alguma carta de campo, alguma coisa mais drástica assim. De um modo geral, são as cartas amarelas, que são sempre em cima, e todas as demais, que são de maioria vermelha, vão embaixo. E é assim que funciona, e é assim que você consegue jogar com um baralho de 40 cartas para até 12 crianças, 12 alunos, tá? Reduzindo seus custos, fazendo o jogo mais dinâmico, né? E fazendo esse rodízio de cartas entre os grupos que estão jogando. Acabou o jogo aqui, acabou o jogo lá, vamos trocar esse baralho aí, vamos trocar as cartas. E continua jogando, certo? Então, basicamente, gente, isso aqui vai junto todas essas informações e mais algumas outras, né, que ficarem uma dúvida, vai um PDF com manual junto também, tá? Então não tem erro. Então é um jogo divertidíssimo, um jogo que eu uso desde 2019, com um sucesso tremendo, tá? Então, qualquer dúvida que surgir, ou para comprar mesmo, só entrar em contato com a gente. Muito bem, e qual que é a diferença do Batalhas Históricas para o Crises Geográficas, tá? A grande mudança é que uma é de história e outra de geografia, isso é óbvio, tá? A composição é a mesma, são 40 cartas com o mesmo material, com a mesma qualidade, só que tem algumas estratégias diferentes, tá? Basicamente temos aqui as cartas principais, que são as cartas de países ou regiões administrativas especiais, tá? Então todas as cartas que são mais beijinhas, mais claras, né, são cartas de países, que seria o equivalente a personagens históricos lá do jogo do Batalhas Históricas, tá? Mesma coisa, todas as cartas de país, as cartas mais clarinhas, mais beijinhas, ficam na fileira de cima, e todas as demais cartas de outras cores ficam na barreira de baixo, tá? Aqui a diferença que a gente consegue perceber de cara é que tem mais cores para as cartas que no card de história é chamado carta de efeito, porque aqui temos aqui o azul, que é clima, o vermelho, que é idioma ou língua, o amarelo, que é moeda, e o roxinho, que é religião, né, ou filosofia religiosa. Então, muito bem, mesmo processo, consegue jogar um deck de 40 cartas, dividindo aí em grupos, né, de 3, usando até para 12 crianças, 12 alunos, tá? Então vamos usar esse tipo de processo aqui também, que o foco é usar em sala de aula, tá? Deixa eu dar uma misturada aqui só, pra gente entender. Como é que funcionam as regras? É muito parecido com o mesmo processo do Batalhas Históricas, tá? Jogo dado, temos aqui ataque e defesa, mesma coisa, e temos o caderninho aqui do lado, que a gente acabou de usar, para fazer os pontos de vida também, calcular os pontos de vida. Mesma coisa, pode começar com 100, pode vir com 50, depende da proposta, depende do tempo da aula que você tiver, tá? Então, o que acontece? A cada carta de país ou de região tem aqui uma pontuação. Então, por exemplo, a Índia tem um clima tropical e monsônico mais 2. O que quer dizer isso? Funciona como se fosse a carta de efeito. Vamos supor que minha carta da Índia está em campo, tá? E eu tenho uma carta aqui de clima, carta azul, vou colocar aqui embaixo, tá? Esse clima azul, ele não conversa porque é equatorial. O clima da Índia, ele é tropical e monsônico, então não é o clima ideal na Índia, tá? Logicamente que um país é muito extenso, ele tem climas diferentes em determinadas regiões. Para não ficar gigantesco aqui, né? Por exemplo, Rússia deve ter 10 climas diferentes, né? Então eu peguei os climas mais predominantes, assim como a religião predominante, o idioma predominante, né? E a moeda predominante, tá? Então aqui é a maioria, numa região mais concentrada. Então aqui equatorial, ele não tem equatorial, então, ou seja, ele não vai usar esses bônus aqui, mais 2. O que é o mais 2? O mais 2 pode usar uma vez só, ele pode usar mais 2 para atacar ou mais 2 para defender. Se ele usar mais 2 para atacar, ele não pode usar mais 2 para defender, e vice-versa. Por exemplo, se for minha vez de atacar, ó, não é o clima que eu tenho, eu vou pegar um clima que eu tenho, tá?
Se eu usar do jeito que tá aqui, esse mais 2 é indiferente, eu não posso usar. Eu posso usar o que tá aqui, 5 de ataque, 5 de defesa. Essa carta tem um ataque e defesa também, 1 de ataque e 3 de defesa. Se eu fosse atacar com o clima equatorial equipado na Índia, eu ia atacar com 5 de ataque, mais 1 de ataque, com 6. Tá? Se essa carta aqui de equatorial fosse monsônico ou fosse tropical, vamos pegar o tropical aqui, ó, vamos trocar. Aí as coisas ficam diferentes. Eu vou usar para ataque tudo, tá? Eu tenho 5 de ataque da carta, eu tenho 2 de ataque do tropical, só que o tropical tá batendo com o clima que eu tenho. Então eu tenho mais 2 que eu vou usar para ataque, eu escolhi para ataque. Então eu tenho 5, 2, 7, com 2, 9. Então só aqui eu tenho 9 de ataque, mais o dado, tá? O que acontece? Por que pode usar uma vez só? Se eu atacar meu rival lá, meu outro aluno, e ele conseguir se defender do meu ataque, e ele for me atacar de volta, né, o contra-ataque, eu não posso usar esse bônus para defender, que eu já usei para atacar. Então fica a estratégia, o que é melhor usar? Melhor atacar, melhor defender, né? Então aqui como uma carta 2/2, meio que depende da situação, né? Porque é igual. Se fosse essa carta aqui, se essa carta fosse equivalente da Índia, que eu preciso usar os bônus, ela tem 3 de defesa. Então compensaria usar para defesa, porque a defesa era mais alta, tá? Mas como não é o caso aqui, tá? Então basicamente a única diferença ao invés de, eu não tirei tropical, eu tirei o mandarim, é um idioma. Não é o idioma majoritário da Índia, então esse efeito não funciona, mas eu uso mais 2 de defesa. E toda carta de idioma ou de língua, ele tem o mesmo atributo, que é revelar todas as cartas do oponente que estiver em campo. Ou seja, ele é obrigado a virar todas as cartas dele se eu tiver uma carta de linguagem ou de idioma em campo. Então, todos os efeitos da linguagem é revelar as cartas do oponente. Então tem esse efeito, que é bem interessante, né? O que mais? Eu tenho aqui linguagem, deixa eu ver... tenho monções, a Ásia eu tenho a Ásia 1 e a Ásia 2, tá? Com todos os países da Ásia aí. Então são 40 cartas de cada deck, 80 cartas no total. Eu tenho religião aqui, por exemplo, o budismo, que também não é majoritário na Índia, mas tem uma parcela lá. Mas aqui eu coloquei só o hinduísmo, que é 90% da população. Então eu vou usar mais 4 de defesa. Não vou ganhar esse mais 1 de ataque aqui ou de defesa, porque não é uma carta que conversa com os bônus que tem ali, tá? A jogabilidade é a mesma, tá? Defende, ataca, contra-ataca, contra-ataquei, liberou o campo, ataca os pontos de vida e vai descontando os pontos de vida aqui, né? A diferença da estratégia da geografia é que são países contra países, em vez de personagens históricos, e ele tem elementos próprios de cada cultura, como clima, idioma, moeda e religião. Então, você pode usar o budismo na Índia, você pode usar o catolicismo na Índia, não tem problema. Só que vai valer só que na carta. Você não vai ganhar esses bônus que estão aqui, né? A chave do jogo, a chave mesmo de você estrategiar de uma forma que você vença, é casar os elementos que são ali, que dão bonificação para você. Por exemplo, tem outro clima aqui, tem o monsônico, que posso usar aqui as monções, tá? 2 de ataque, 3 de defesa, mais 2 de ataque ou defesa. Tem os bônus. É só saber usar direito, tá? No caso da Índia aqui, acho que eu não tenho mais nenhum bônus aqui nesse deck. Tem o índio inglês, tem o idioma malaio, tem o Tamil, né? Não teria, mas tem outras cartas que funcionam, tá? Tem outra, por exemplo, eu vou tirar aqui a Índia, vou colocar o Sri Lanka. Também tem o clima tropical monsônico, essa carta funciona também. Mais 2 de ataque, tá? Idioma, eu tenho um idioma que funciona ali, que é o Tamil. Se eu tirar uma carta de idioma, aqui ó, além de revelar todas as cartas do oponente, eu tenho mais 2 de ataque da carta e tem um bônus aqui, porque o idioma também é Tamil, então eu tenho mais 3. Olha só, uma carta que é relativamente fraca. Se eu fosse atacar, eu tenho 3 de ataque, mais 2 de ataque são 5, mais 3 de ataque já são 8. Então uma carta que sai de 3 de ataque para 8, mais o dado. Então toda essa estratégia é passível, da mesma forma que a história relaciona elementos, objetos,
ferramentas, armas e acontecimentos históricos com a carta do personagem histórico, o efeitos climáticos, idiomas, moedas e religião também converte diretamente com a geografia da carta do país ou região que você escolheu. Funciona da mesma maneira, tá? O que mais que eu tenho aqui que eu posso equipar para ter? Moeda acho que eu não tenho. Moeda eu tenho só nesse deck da... Aqui eu tenho a carta de religião. Vou tirar aqui, ó. Hinduísmo. O hinduísmo conversa aqui. Tem o budismo e o hinduísmo. Podia usar qualquer uma das duas. Depende do meu, né? Se eu tivesse com as 3 cartas na mão, eu poderia escolher qual que é mais viável, tá? O que o hinduísmo faz? Tem mais 2 de ataque. E anula os pontos de defesa do oponente. As cartas de religião têm essa vantagem. Nem todas são esse efeito, tá? As cartas de religião, os efeitos são diversos. O que é o ponto de defesa? Ponto que você tira no dado. É ponto que você tem na carta. Bônus é que você tira no dado, tá? Então anula os pontos de defesa. Então ponto de defesa, vamos supor que ele está com o Sri Lanka aqui. Ele tem 2 de defesa. Tudo que tiver na carta, se tivesse com 2 aqui e o Buda, o budismo aqui, por exemplo. Então ele tem 2 de defesa, mais 4 tem 6 de defesa. Só que essa carta aqui faz anular as defesas dele. Ele só pode se defender com o que ele tem no dado. Né? E tem cartas que fazem o inverso. Tem cartas que eliminam o teu dado e só faz valer o que você tem na carta. Então, pontos de defesa ou ataque são cartas. Bônus de defesa ou ataque é o que você tira no dado. Então, é uma estratégia que é simples e é complexa ao mesmo tempo. E é o mesmo esquema do Batalhas Históricas, tá? Me ataquei, ele não conseguiu defender, minha carta continua no campo, vou atacar a vida dele. 3 de ataque, 3 de ataque, são 6, mais 2 de ataque são 8, só que eu tenho mais 1 de ataque, estou usando hinduísmo. Então são 9, já vai causar 9 de dano na vida dele. Certo? Eu não vou me alongar muito aqui no Geografia, que a estratégia de jogo é basicamente a mesma do Batalhas Históricas, só que os elementos são totalmente diferentes, né? O que traz um dinamismo muito diferenciado e muito legal para a Geografia também. Então, está disponível aí 2 decks de Geografia. Eu fiz por continentes, eu comecei pela Ásia. Eu tenho todos os países e regiões da Ásia. Eu falo região porque tem lugar que não é país, né? Mas é de suma importância. Macau, por exemplo, Hong Kong, né? Não são países, são pertencentes à China, né? Que dialoga com o assunto também trabalhado em sala de aula. Isso é muito legal, isso que amarra tudo pedagogicamente. Certo? Também está disponível Ásia 1, Ásia 2, tá? A Ásia 1 é basicamente os países do sul e do sudeste asiático, e a Ásia 2 são os países da Ásia Central ali, tá? O chamado Oriente Médio ali, certo? Da mesma forma também vai um PDF com manual, etc, tá? E vai o dadinho junto também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado um pouco mais claro como é que funciona. Não é difícil, é só jogando, não tem segredo, tá? E eu garanto para você que suas aulas nunca mais serão as mesmas. Eventualmente, quando você usar um jogo pedagógico nesse estilo aqui, você vai revolucionar suas aulas, junto aí com games pedagógicos, né, games eletrônicos de PowerPoint que eu reproduzo, e junto com os slides também, que são o carro-chefe aí, que são sucesso aí, né, desde 2019 aí, que eu comecei a compartilhar os slides junto com os cards. Não parei mais, tá? São um sucesso garantido. Transformou minhas aulas e transformou as aulas de muitos professores que eu conheço pelo Brasil todo e até fora dele. Tem gente de Uruguai, de Angola que acabou comprando esses meus produtos também, tá? Então é isso, valeu, falou, aquele abraço e até mais.